salva. Viva Cristo, Cristo viva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que queres que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, caríssimas irmãs, mais uma semana se inicia e nós iniciamos a semana aos pés de Jesus. Iniciamos a semana ouvindo a palavra de Cristo, que é uma luz capaz de iluminar os nossos passos. Iniciamos a semana recebendo a Eucaristia, alimento que nos dá força espiritual para os combates da vida cotidiana. Iniciamos a semana reunidos como irmãos. E pelo simples fato de estarmos reunidos, proclamamos que Deus está no nosso meio. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Por isso a missa começa com o padre invocando o nome da Santíssima Trindade. E logo em seguida a Assembleia diz:
Ele está no meio de nós. Feita esta introdução, passemos ao que o Evangelho nos traz hoje. Para isso, eu gostaria que nós individuássemos, que nós separássemos três grupos ou três personagens no Evangelho. O primeiro são os dois apóstolos, Tiago e João. O segundo são os outros 10 apóstolos. E o terceiro, Jesus Cristo. Vamos analisá-los. Primeiro grupo, os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Eles vão ao encontro de Jesus e pedem a Jesus algo. E Jesus diz: digam o que vocês querem. E eles poderiam pedir 1000 coisas. Poderiam pedir fidelidade a Jesus. Poderiam pedir luz para compreender a ação de Cristo. Poderiam pedir 1000 coisas. Mas o que efetivamente eles pedem para que quando Jesus instalar o seu reino, Jesus os faça sentar, um à direita, outro à esquerda. Por que eles pediram isso a Jesus? Pediram isso a Jesus porque eles pensavam que a missão de Jesus era instaurar um reino em Israel. Eles não estavam preocupados com o perdão dos pecados. Eles não estavam preocupados com a salvação das almas. Eles estavam preocupados em Cristo reinar como um governante deste mundo, um reino à semelhança dos outros reinos que existiam à época e continuam a existir. E eles queriam, então, quando Jesus estabelecesse o seu reino, os dois tivessem uma posição de destaque. Dois problemas na atitude desses filhos de Zebedeu. O primeiro problema é que eles não entenderam a missão de Jesus. O primeiro problema é que eles pensavam que Jesus era mais um daqueles revolucionários. Eles pensavam que Jesus era somente mais um daqueles tantos revolucionários que Israel, uma vez ou outra, fazia brotar para tentar libertar Israel do jugo do Império Romano. Lembremos-nos que naquele tempo Israel, a Palestina, estava debaixo do poder de Roma. Roma, o Império Romano, invadia territórios, colocava um governo. Então, o primeiro problema deles é que eles pensavam que Jesus seria um homem que iria expulsar os romanos, iria se sentar no trono de Davi e iria reinar sobre Israel. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que eles queriam um lugar de destaque. Eles não entenderam o que significa o serviço. Eles não entenderam que seguir Jesus não é buscar glória neste mundo. Seguir Jesus é cruz. Seguir Jesus é renunciar a si mesmo para alcançar não um reino neste mundo que pode durar uma porção de anos, mas um reino que dura para sempre. Esse é o problema dos dois. Vamos agora ver o grupo dos outros apóstolos, os 10 apóstolos. Eles se indignaram com Tiago e João. A gente pode até achar bonito, nossa, eles ficaram chateados com Tiago e João, porque Tiago e João não tinham entendido qual era a missão de Cristo. Eles se indignaram com Tiago e João, porque eles queriam lugar de destaque. Quando, na verdade, o motivo pelo qual os 10 apóstolos se indignaram contra os dois não foi nada disso.
Foi porque eles queriam um lugar de destaque. Foi porque os dois foram pedir primeiro a Jesus. Estava já na cabeça dos outros 10. A primeira oportunidade, vamos pedir a Jesus um lugar de destaque. Porque também os outros não tinham entendido a missão de Cristo. E por último, Jesus, o terceiro personagem do Evangelho. E o que Jesus faz? Talvez se fôssemos nós, diante de uma crise, Jesus tinha escolhido os 12 apóstolos e agora eles estão se degladiando para ver quem é o maior, para ver quem é o primeiro, para ver quem senta à direita, quem senta à esquerda, para ver quem vai reinar com Jesus. Jesus os tinha escolhido para uma missão de céu e eles estavam pensando na terra. Jesus os tinha escolhido para o reino dos céus e eles estavam pensando num reino muito concreto neste mundo. Jesus poderia então, diante dessa situação de crise, Jesus poderia ter despedido os apóstolos. Vou buscar outros apóstolos. Esses não entenderam nada. Ou então Jesus poderia ter sido muito grosso com eles, muito forte com eles. Jesus poderia ter lido a carta do ABC para eles, tê-los colocado no lugar deles. Mas não foi isso, nem aquilo que Jesus fez. O que Jesus fez, diante da crise nos apóstolos, Jesus os ensina. Jesus os chamou e os ensinou. E Jesus começa dizendo, com muito amor, com muita ternura, vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Jesus os faz ver, os faz compreender que no mundo lá fora existe tirania, existe opressão, existe um buscando o lugar do outro, melhor ainda se puxando o tapete do outro, ele caindo, eu assuma o lugar dele. E Jesus diz, entre vós, entre os meus discípulos, entre os meus apóstolos, na minha igreja, não deve ser assim. E o Senhor diz então como deve ser. Entre vós, na igreja, entre os meus discípulos, quem quiser ser grande, seja o servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a lógica de Jesus. Não é a lógica do mundo, a lógica do poder, a lógica da tirania, a lógica da briga de uns para com os outros. A lógica de Cristo é a lógica do serviço, é a lógica da humildade. Só é grande quem se faz pequeno. Só torna-se membro do reino dos céus quem aceita ser escravo neste mundo, no presente. Essa é a lógica do Senhor. Quando nós ouvimos esse evangelho, nós logo pensamos na igreja, nos grupos, nos ministérios, nas pastorais, que devem viver unidos, cada um buscando servir aos outros, sem que uns queiram ser maiores do que o outro, sem que um queira o lado direito ou o lado esquerdo do reino da igreja. E às vezes nos esquecemos que esse evangelho é sim para a igreja, mas é também para a minha família, é também para a minha casa. Você quer ser grande na sua família? Sirva a sua família, seja o servo de todos. Você quer ser o primeiro? Comece escolhendo o último lugar na sua casa, o lugar da humildade, o lugar do serviço aos demais. A mesma coisa no mundo profissional. Você quer alcançar o sucesso? Não caia na lógica do mundo, mas viva a lógica de Jesus Cristo, a lógica do Evangelho. Sirva os demais, se coloque à disposição, não seja injusto uns com os outros. É isso, amados irmãos, que o Evangelho hoje nos ensina e, sobretudo,
Isso que o Evangelho nos propõe. E de humildade e de serviço, nós temos um grande exemplo, a Virgem Maria. Ela é a escrava do Senhor. Ela é a que escolheu o último lugar. Por isso hoje nós a chamamos bem-aventurada, bendita, superior a qualquer ser humano, porque neste mundo, no serviço de Cristo, soube buscar, almejar o último lugar, o lugar do serviço que a levou da manjedoura de Belém aos pés da cruz no Calvário. Supliquemos a ela que nos ensine a vivermos as suas virtudes da humildade e da pequenez. Amém. Creio em Deus Pai,